2012 não foi o ano que você planejou no Natal do ano passado? Ainda está desempregado? Não conseguiu aquela promoção que tanto esperava? Ensaiou, ensaiou, mas não perdeu o medo de falar em público? Sonhou em ser líder, mas na hora H tudo travou? Durante esta semana ficamos pensando. É Natal. Que presente dar a quem nos tem acompanhado todos os sábados ao longo do ano e está em busca da realização profissional? A resposta vem com os nossos convidados do programa de hoje, que está apenas começando. Ana Rick, que é consultora das áreas de gestão de pessoas, marketing, controle do estresse, qualidade de vida e de como falar em público. E o empresário Clécio Figueiras. Por isso, fique atento a todas as dicas. Uma boa tarde para você que está em casa. Boa tarde também e obrigada, Ana e Clécio, por terem aceitado o nosso convite. E, Ana, eu vou logo perguntando uma coisa que me deixou assim, muito curiosa. Eu, vendo a sua página no Face, descobri lá uma expressão que você colocou e que dizia o seguinte: meu nome é trabalho, meu lema é produção, meu objetivo é resultado e meu apelido é hora extra. O que exatamente significa tudo isso? Quando falamos meu nome é trabalho, e já assim, agradecendo o convite, meu nome é trabalho é quando eu estou envolvida com aquilo que eu faço, e você deve também estar envolvido naquilo que você foi contratado na empresa, você tem que realmente trabalhar e não se deixar dispersar com nada. Quando eu digo meu lema é produção, meu objetivo é produzir algo. Isso seja na área contábil, na área de vendas, na área de atendimento, o ser humano, quando trabalha, precisa ser produtivo. Meu objetivo é ter resultados, ou seja, resultados pessoais, profissionais e empresariais, porque tudo que faço é para crescer. E também, meu apelido é hora extra. Por quê? Porque não é para apenas fazer o que se pede, mas muito mais você fazer a diferença, fazer a mais para se destacar, se diferenciar e crescer na vida. Quer dizer, hora extra não é simplesmente aquela história assim, meu horário de trabalho é até às 3, às 4, às 5, o que passar disso o patrão tem que pagar, né? Eu entro na hora extra. Não é esse tipo de hora extra. Não. É a pessoa se diferenciar naquilo que faz. Ela fazer aquilo que ela acredita que precisa ser feito, não apenas aquilo que foi solicitado. Clécio, e dá para te chamar também assim, dá para você usar esse lema toda essa frase da vida? É verdade, Helena. O que a Ana falou tem muita propriedade, porque hoje em dia o que está precisando muito de profissionais que superam expectativas não só do patrão, como do cliente que está sendo atendido. Então, o mais importante, no caso, como ela falou, meu nome é trabalho, é isso que está faltando muito. O funcionário querer o trabalho. Não querer só apenas um emprego. Então, para isso, em 2013, eu oriento a todos a se capacitarem mais. Aquela vaga que está precisando, que ele está almejando, que ele tenha mais, se procure qualificar com a própria função que está sendo oferecida. Exatamente. Seja na vaga de recepcionista, telefonista, vendedor, Exatamente. ou auxiliar de escritório, ou até mesmo a copeiro, faxineiro, de todas as vagas que tem. Ele tem que ir além disso. Tem uma frase, não me vem agora, o autor, e ela diz o seguinte: as pessoas elas são admitidas por suas habilidades técnicas e são demitidas por seus comportamentos. O que estamos vendo hoje no mercado é uma gama imensa de cursos, capacitações, inclusive a própria DH2, Assessoria Educacional, promove muitos cursos, palestras, investe muito no ser humano, mas a pessoa, na hora que vai para a empresa, ela tem que ter uma atitude diferenciada, porque o conhecimento ela possui, por mais básico que seja. Então, a questão atitudinal, o que mantém uma pessoa em uma empresa, qual seja a empresa, não é um currículo, é o comportamento. E a carência hoje é do investimento em si, do comprometimento. Eu quero atender bem o cliente? Quero. Eu quero ser um bom profissional? Quero. Mas o quanto eu estou apaixonado pelo que eu faço, por aquilo que é assumir a responsabilidade. Mas eu estou buscando crescer. E é isso que faz a pessoa crescer na vida e na empresa. É ela fazer o que tem que ser feito e não se deixar dispersar por coisas que acontecem, preocupações, estresse, adversidades. Esse cuidado que o ser humano precisa ter com a blindagem, que faz com que ele mantenha-se focado. Se você tem foco e mantém o foco, você chega lá. No comércio é difícil encontrar o profissional que esteja realmente comprometido com o trabalho, com o que ele está fazendo? Muito, muito.
Inclusive, em 2013 agora, vagas disponíveis vão ter muitas. E, inclusive, lá na empresa, para ter uma ideia, nas entrevistas que fazemos, o candidato não sabe nem se portar, às vezes, nessa parte da entrevista. Ele fala muita gíria, vão barba por fazer, usam boné. Então, eu acho que falta um pouco de preparo para eles um comprometimento maior. Bem, eu vou para uma entrevista. Como é que eu devo me portar? Como é que eu devo me vestir? Não, simplesmente não. Ligaram para mim, vou para a entrevista, da roupa que eu estou, eu vou lá. Do jeito que está em casa, né? Ah, é só uma entrevista e... A relação é muito doméstica. O que eu digo muitas vezes quando faço alguma consultoria em alguma empresa? As pessoas, elas estão expostas a muitas coisas hoje no mundo. O senso crítico está extremamente deficitário. O senso de monitoramento pessoal para saber o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode, praticamente não existe. As pessoas estão absorvendo tudo e, com licença da palavra, muito lixo. Então, na hora que eu absorvo esse lixo todo, na hora que vou me comportar em qualquer ambiente, eu vou reproduzir esse lixo, que pode ser a gíria, o palavrão, a postura inadequada na gesticulação, na forma de sentar, pode ser os vícios de linguagem ligada a tipo, isso, fui, estou ligado. Então, isso tudo não tem um senso crítico. E o bombardeio por diversos meios é muito grande. Se o ser humano não tivesse a condição de estar escolhendo, como se escolhe um alimento, como se escolhe um líquido saudável, escolher o que vai armazenar em sua mente, quando ele abrir a boca e for se comportar, ele vai se prejudicar. É a mesma coisa quando a gente sai para ir às compras, ou vai no supermercado, ou vai a um shopping, ou vai a qualquer lugar. Você vê que as pessoas, às vezes, destoam. Poxa, mas podia ter visto uma roupinha melhor, podia ter colocado, se comportado de uma maneira melhor. É a mesma situação, que acho que você colocou para quem vai uma entrevista de emprego, o rapaz que não fez a barba, ou a garota que resolve ir com um shortzinho curto, um topzinho, barriga de fora, ou então as unhas pintadas, né, demais, uma super maquiagem, alguma coisa assim. Inclusive, tem alguns meses que desenvolvemos na DH2 um trabalho só voltado para a ética, etiqueta e boas maneiras, para o dia a dia e para a empresa. E choveram pessoas. Por quê? Porque o básico, o simples, as pessoas ou elas não buscam, ou esquecem, ou não sei qual outro nome eu possa dar. Quando vão para o dia a dia, a coisa fica, digamos, estranha. A pessoa fala se coçando, não sei como. E mais outras coisas assim que são desagradáveis. Absurdo. Olha você lá na sua empresa. A partir de janeiro a gente está sabendo aí que vão surgir, vocês que estão em casa fiquem super ligados, né? Pelo menos 500 vagas a partir de janeiro para trabalhar no comércio, né? É no ramo da sapataria. Aí, Clécio, eu lhe pergunto, o que você considera essencial na hora de contratar? Seja o vendedor, seja alguém para a área administrativa, telefonista, a copeira, um funcionário. O primeiro ponto é ele querer realmente um trabalho, não apenas um emprego. Ele esteja querendo se comprometer a ajudar a empresa que ele está trabalhando a crescer. Então, ele tem que superar um pouco as nossas expectativas. Mas como é que ele supera as expectativas? Um atendimento, no caso do vendedor, uma abordagem perfeita, com um sorriso, porque hoje em dia está muito no ser atendente. Não é aquele vendedor, como antigamente era, que o cliente ao chegar na loja, aquela alegria que o cliente chegou, coisa boa que o senhor está aqui. Hoje não, simplesmente dá um bom dia, posso ajudar e fica por isso mesmo. Então, a gente quer mostrar com essas vagas que a gente está abrindo agora, a partir de janeiro, que nós, a Figueiras lá, tem sim vagas. Inclusive, gerentes nossos, a maioria dos nossos gerentes eram ex-vendedores, que se comprometeram, que mostraram que não estava ali apenas para cumprir horário, como a Ana falou, em hora extra, para cumprir horário, e sim para ter um objetivo, uma ambição. Qual é? Crescer na empresa, chegar ao patamar de gerente, talvez de um supervisor, e aí por diante. Que é aquela história que às vezes o funcionário está na empresa, seja ela qual for, qual setor for, e está há anos naquela mesma função. Por que você nunca consegue uma promoção?
O que às vezes, Ana, acontece com esse funcionário que às vezes passa 10, 15 anos fazendo a mesma coisa e ele vê, de repente, muita gente entrando depois dele e passando a ser chefe dele? Olha, Eliane, eu vou dizer uma coisa aqui para você, para o Clécio e para todos que nos assistem. Eu que convivo com desenvolvimento, com consultoria empresarial, eu ouço coisas que você não acredita. Por exemplo, há pouco eu fiz um trabalho numa empresa de pós-aposentadoria. E a reunião com essas 12 pessoas da empresa foi uma reunião assim, onde ninguém sabia o que vai fazer depois que se aposentou. E uma determinada pessoa, ela disse: Ana, eu moro em Olinda, trabalhei nessa empresa não sei quantos anos, na mesma função. Ana, você sabe que eu não conheço Piedade, não conheço Boa Viagem, não sei nem onde fica o Paiva. Eu disse: como é? Você sabe o que é o mapa? Então, as pessoas, elas se isolam em uma redoma, pensando que aquela atividade que elas fazem é a única coisa que existe no mundo. E o mundo, em uma velocidade alta, vai mudando, evoluindo, as tendências vão cada vez mais se sobrepondo umas às outras, e a pessoa fica à deriva, ou fica escanteada, ou fica totalmente isolada desse mundo. Quando ela sai, ela desconhece essa realidade e entra em pânico. E é impressionante isso, Eliana. É impressionante. As pessoas, elas não sabem o que se passa no mundo. Elas buscam, às vezes, informações que em nada agregam valor. Em nada, minha gente. Então, eu tento buscar informações e me manter, aspas, antenada, conectada, usando a linguagem da internet, com aquilo que me agregue valor, que me some. Eu não vou assistir algo ou ouvir algo que não vai me agregar em nada. E nesse ponto eu sou crítica, porque eu quero crescer. Se eu quero crescer, eu tenho que buscar o que me cresça. Senão, você pode passar aí 10, 15, 20 anos, se aposentar dentro de uma empresa, ou adoecer, o que é pior ainda, apertando o parafuso, né? Ficar estagnado. Depois depressão, ansiedade, síndrome de pânico, Lexotan, Rivotril, psicólogo, eu psicóloga. Para conversar. E muitas vezes até vira e reclama assim: o patrão não me dá um aumento de salário. Eu estou aqui há tantos anos, sou o funcionário mais antigo e não recebo aumento de salário. Mas porque essa pessoa não presta, não busca. Não agrega. Não agrega. Não agrega. Quer dizer, começou apertando o parafuso e continua apertando o parafuso e não faz mais nada. Gente, é preciso se ligar, né? O mundo, a velocidade que o mundo está andando. Em paralelo, temos um índice de reclamação muito grande. E aqui eu trago rapidamente uma parábola que diz que o homem criava um cão. E toda semana ele ia em uma loja de ração, comprar ração para o seu cão. E o dono da loja de ração também criava um cão e ele ficava sempre junto à porta sentado. Então, tu vê aquilo, ele perguntou. E ele disse: por que seu cão sempre que vem está ali chorando junto à porta? Ele disse: não, ele está sentado em uma tábua. E na tábua tem um prego, ele está sentado, deitado e fica chorando o tempo todo. Ele disse: por que ele não sai? Porque a dor só é só o suficiente para ele chorar e reclamar, não é o suficiente para ele sair do lugar e mudar. Então tem pessoas que passam a vida toda sentadas no prego, reclamando, e não fazendo nada, e cobrando: eu quero que aumente meu salário, eu quero crescer na empresa. Sim, mas você está fazendo o quê? Para que seu salário aumente, para que você cresça na empresa, para que você cresça na vida, você cresça primeiro mentalmente, psicologicamente. Quer dizer, falta atitude. Exatamente. Muita atitude. Olha, será que é fácil falar em público? Você fica nervoso, gagueja, começa a tremer e a suar frio. Então não saia daí. No próximo bloco, saiba como vencer as barreiras do medo. Até já, é só um instantinho. Em busca da realização profissional. Este é o tema do ponto de vista de hoje, que recebe a consultora nas áreas de gestão de pessoas, marketing, controle do estresse, qualidade de vida e de como falar em público, Ana Rick, e empresário Clécio Figueiras. E Clécio, eu vou logo lhe perguntando, como que é você falando em público, gagueja, você recebe tanta gente na entrevista pessoal e falando em público? É diferente, é diferente. Aqui, por exemplo, estou me tremendo, estou nervoso. Mas no dia a dia, lá na empresa, é tranquilo. Eu não sinto nenhum nervosismo, falo com diversas pessoas. Inclusive, eu sou uma pessoa muito de ficar observando as minhas lojas, vou em todas as lojas, converso com meus clientes, converso com os vendedores. Tranquilo. Se tivesse que dar uma palestra, falar para um grupo de 50, 100 pessoas... Aos meus vendedores, eu dou, às vezes, as palestras, aos gerentes também, mas é porque é tudo lá na loja. Mas para eu sair externo, para fazer algo diferente,
Aí é mais complicado. É mais complicado. Ana, como conseguir resolver isso? E não é uma questão, é uma dificuldade só do Clécio, né? Não. Mesmo sendo empresário aí e tendo tantos funcionários. Muita gente começa a gaguejar, não fala, trava tudo na hora de ter que falar em público. São os dois, na verdade, maiores medos do ser humano. Ou é de morrer, ou de falar em público. Tem gente que prefere morrer a falar em público. Mas muito disso vem do processo educativo, do processo de castração, quando a criança ela inicia o processo da fala e os pais reclamam, questionam, calha a boca, não se mete em conversa de adulto, não diga isso, não diga aquilo. Quando a criança começa a andar e começa a descobrir o mundo, os pais vêm com outro reforço negativo quando deram o primeiro reforço positivo para andar, aprender a andar. Fique quieto, fique parado, não saia do lugar, não mexa em nada. Então a criança entra em confusão. Predominantemente, ela guarda isso e ela começa a acreditar que para ela não incomodar ninguém, principalmente os pais, ela tem que ser calada e quieta. E isso leva para a vida, porque o período predominantemente de crescimento e estruturação do ser humano é de 0 a 7 anos. A partir daí é só reforço e repetição. Então, o que acontece com um adolescente que está buscando o mercado de trabalho para um profissional que quer crescer na empresa, para qualquer cargo? Ele vai ter que se expor. Se a coisa está em um nível exagerado, ele precisa buscar um profissional ou uma profissional e fazer um curso de oratória, porque nesse curso ele vai aprender técnicas, vai ter mais desenvoltura e vai ver que pode muito mais fazer quando o poder da oratória abre portas. Quer dizer, você ficar calado ou achar que, não, se eu não falar muito, se eu só balançar a cabeça, se eu ficar quieto, concordar com tudo, não está ótimo, é igual o cachorro, a palavra que você colocou do cachorro, né? Está me incomodando o horário de trabalho, alguma coisa, você achar que você está agradando ao patrão, né? E que o seu emprego vai estar garantido, está pensando errado. E até porque essa época passou, que foi a época de Taylor e Fayol, dos teóricos da administração, onde era só trabalhar e produzir, 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 produzir. Hoje não, é se expor, é se apresentar, é dar sugestões, é criar, é gerar melhoria, é falar, é participar, é compartilhar, é trabalhar em equipe, é ser crítico, construtivamente falando. Então, o ser humano hoje, de todas as áreas de uma empresa, ele está se expondo. Anteriormente não, era o pessoal de atendimento, o pessoal de vendas, recepcionista, olha alguns líderes. Hoje, de contador a diretor, a servente, a zelador, a vigilante, todo mundo se expõe. E para se expor, você tem que fazer algo que lhe diferencie e agregue. Ninguém vai se expor para ficar feio. A pessoa tem que se expor para fazer bonito. Flash, uma dica aí, o bom vendedor, ele tem que ter o quê? Qual é o perfil que ele tem? Como é que ele tem que ser? Um bom vendedor tem que ser bem extrovertido, tá? Tem que ser uma pessoa que tenha carisma do público, educado, saiba se portar. Porque nós temos loja Shopping Recife, temos loja Casa Amarela, temos loja Abreu e Lima, são 15 lojas, então cada loja tem um perfil de público. Então ele tem que saber se portar em todos esses perfis. Então o vendedor, na entrevista que chegar, tem que ser, para ser vendedor, no caso, tem que ser mais alegre, dar um bom dia para quem está entrevistando ele, bem alegre. Já para o escritório, não precisa ser tanto. É um bom dia cordial, que vai ficar naquelas 4 paredes, não teria muito problema. Mas o vendedor, a gente tem que notar que ele realmente tem aquela desenvoltura. Ele tem que ganhar o carisma do cliente. Porque às vezes é numa boa conversa, num bom papo, como você coloca, um bom dia, um sorriso, se o cliente vou acabar comprando com você, não vou andar mais não, vou comprar aqui mesmo. Exatamente. A filosofia seria essa aí. Agora tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente conta aquele vendedor que te recebe assim, já no exagero, né? Do bom dia, às vezes conta uma piada, achando que vai ser engraçado, que vai te conquistar, nada disso. Nem tanto ao mar, nem tanta terra. Vamos sempre como diz o Dalai Lama, caminho do meio, caminho do equilíbrio. Agora, uma coisa importante, como aqui bem o Clécio falou, desenvoltura, extroversão, chegar, agora ter entusiasmo, passar essa energia. Às vezes, o contágio com o cliente não se dá por uma fala, se dá por um olhar, por um sorriso e por uma feição. O seu rosto me aproxima ou me afasta de você, sem você ter dito nada. Então, quando falamos da oratória, ela não se resume à fala, ela se amplia aos gestos, à postura, à forma de se vestir, a forma de chegar até as pessoas, a emoção que passa, o olhar, a habilidade de usar a boca para ser transparente com as pessoas. Ela não se resume a falar apenas.
você pode falar bonito e não me atrair. É muito ampla a questão da oratória. Isso vale para qualquer função. Eu quero colocar que quem trabalha no escritório, isso vai para várias empresas, né? O atendente, ou a telefonista, né? Às vezes, assim, no caso da telefonista, a gente atende o telefone num mau humor, as pessoas às vezes não conseguem separar, e muitas vezes você chega num local, tá ali a balconista, ela está no telefone, que hoje é celular, né? Todo mundo tem uma coisa, e está ali, piriri, resolvendo às vezes um problema pessoal, e você ali. Aí você incomodando, porque você está para ser atendido, e a funcionária que está ali está batendo um papo com alguém de casa, da família, com uma amiga, planejando alguma coisa para mais tarde, um telefone no seu pessoal. E hoje, esse tipo de atitude na empresa é motivo até para justa causa. Porque a pessoa não vem de trabalho, ela não pode fazer uso da tecnologia sem ser com o objetivo de trabalho, a não ser em caso de emergência. E ainda assim, se for emergência, eu vou chamar o bombeiro, a polícia ou o médico. Olha, a gente fica ligado, porque existem, eu mesma já passei por experiência de você chegar num serviço e ter que esperar a balconista, a atendente ali, terminar o telefone pessoal, às vezes era no celular ou então no telefone da própria empresa, o convencional, para poder atender. E vem atender brava, né? A pessoa nem olha para você. Se pelo menos ela olhar e dizer, não mentindo, senhora, por favor, agradeço, eu vou olhando enquanto você conclui. Esse contato mínimo, se ele for feito, o outro já se percebe enxergado. O que o ser humano precisa é do olhar, ou seja, eu estou vivo, eu não sou uma pessoa invisível, então se você olha, você já cria uma relação com o outro. Mas você fica aqui no telefone, ou conversando com alguém, a pessoa chega e você não dá um sinalizador visual que identificou a presença ali, o outro se desagrada e sai. E lembre, minha gente, que tem mais no mundo hoje é concorrente, viu? Ninguém procura o concorrente pensando que o concorrente é melhor, não. Com certeza. Procura-se o concorrente, porque com o concorrente ainda não teve frustração. Exato. E o atendimento hoje é o segredo, né? É o segredo. O atendimento hoje é o segredo. Tanto do vendedor, do caixa, do servente que está limpando a loja, tem que estar sorrindo para o cliente se sentir bem ali. Porque a primeira impressão do cliente ao ser abordado por um vendedor é a que vai ficar. Se o vendedor simplesmente atende ele com um bom dia, uma boa tarde, simplesmente isso, a impressão que vai ficar é que aquela loja é aquela mesmice. Agora, se manter aquela alegria ao receber o cliente, bom dia, meu amigo, é outra coisa. Rick, eu quero ser líder. Qual é o caminho para poder ser líder? Desenvolver características de um líder, a principal delas é gostar de gente e saber lidar com gente. Primeiro, se conhecendo e sabendo lidar consigo. Porque dificilmente alguém vai liderar alguém se não se lidera primeiro. Suas emoções, seus pontos fortes, seus pontos fracos, não estando apenas dentro de um perfil intelectual, mas muito mais dentro de um perfil emocional, com resiliência, com habilidade de trabalhar inteligência social, inteligência da sustentabilidade, inteligência emocional, inteligência interpessoal. Às vezes, o líder, ele não tem nem curso superior, mas é uma pessoa que tem a habilidade de levar multidões, de agregar valor, convencendo as pessoas. Então, liderança não está ligada a nenhuma titulação. Quer dizer, não é aquela história assim, eu mando. Não. Por eu ser um chefe e eu ter X pessoas que são subordinadas à minha função, à minha pessoa, então eu mando, isso não significa que você é um líder. Não. Hoje Nesse caso é chefe. Hoje a forma de ser líder mudou muito. Mudou muito de muito tempo. Tanto é que todos os vendedores querem ser gerente logo. Não, eu quero ser o gerente. Estou aqui há 2 anos, como falou-se no início da entrevista, quero ser gerente. Vai ter um funcionário que falou tanto, eu estou há 2 anos, eu quero ser um gerente. Colocamos ele como gerente. Não deu certo, porque não estava preparado para ser um gerente. Então, se acomodou e quis ganhar o cargo em função do tempo que estava na empresa. E nesse caso, às vezes, a empresa perde um bom vendedor e ganha um péssimo chefe. E aí, pode ser o risco até de ser, como não dá para voltar para ser vendedor, acaba demitindo. Acaba demitindo. E a gente dizia a ele, olha, tenha paciência, a sua hora vai chegar. Você não está preparado. Não, mas eu não quero, colocamos. Infelizmente, não deu certo.
Clécio, tem uma dica aí para quem está em casa, que certamente já anotou todas as dicas, as orientações que a gente passou aqui, que a gente deu, mas deixa um recado. São 500 vagas a partir de janeiro, isso na sua empresa, mas existem tantas outras vagas aí, que no comércio, né, na indústria. O que é mais importante? A vaga existe. 2013 vai crescer muito. Preparem-se, qualifiquem-se para o carro que você está almejando. É esse o recado que eu tenho. Só é se preparar. Ana, invista em você e saiba, título não lhe dá competência. Pode lhe dar até níveis de conhecimento, mas a habilidade de colocar o conhecimento na prática é uma condição de escolha sua, diante dos resultados que previamente você disse, eu quero alcançar isso, eu quero conquistar isso. Então você vai fazer por onde? Vai fazer por merecer, porque o seu sucesso depende do que você faz para merecer. É isso aí. Ana, foi um prazer ter recebido você aqui. Obrigada. Clécio, também digo mesmo um prazer. Prazer, Eu desejo a vocês um Feliz Natal, né? Mil E que você que está em casa também tenha um excelente Natal, que possa ter assim, anotado todas essas dicas. Porque o ponto de vista está terminando. Mas se você tem algum assunto que gostaria de ver discutido aqui, entre em contato conosco pelo Facebook. É só acessar facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter você pode mandar seu recado para @PontoDeVista04. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo. E a gente se encontra sábado que vem, que vai ser o último programa deste ano. Gente, até lá. Feliz Natal!